Conheça o país onde a sacanagem é liberada. Certamente todos vocês já ouviram falar desse lugar em diversas ocasiões, seja no contexto do futebol, associado a Pablo Escobar, ou devido à sua vida noturna vibrante e sua exuberante natureza. Do ponto de vista social, é um país que há muito tempo anseia por encontrar a felicidade. Estou me referindo a um país com uma extensão territorial 5 vezes maior que a do Equador. Poxa, pelo título eu achei que era o Brasil, pô. O país onde a sacanagem é liberada. Uma população de 52 milhões de habitantes e uma área de 1.140.000 quilômetros quadrados, sendo o segundo país mais populoso da América do Sul depois do Brasil. No entanto, estar em um país em desenvolvimento com uma população tão numerosa acarreta suas próprias consequências. Isso levou as mulheres a se envolverem na prostituição, enquanto os homens são atraídos para o mundo do crime e dos assaltos. A história da Colômbia remonta ao período anterior à chegada dos espanhóis às Américas, quando a região que hoje corresponde à Colômbia era habitada por diversas tribos indígenas. Os primeiros exploradores espanhóis a pisar nas terras colombianas foram Alonso de Ojeda e João da Cosa em 1499. Posteriormente, várias expedições exploratórias passaram pela região costeira, culminando na fundação da primeira cidade colombiana, Santa Maria, em 1525. Cartagena foi estabelecida 8 anos depois, em 1533. Cartagena. Em 1810, as áreas que compunham a Nova Granada se rebelaram contra o domínio espanhol, exceto em Santa Marta, Rio Racha e nas regiões que hoje são Panamá e Equador. O processo de independência começou com diversas organizações e eventos, inicialmente liderados por Antônio Nariño e Camilo Torres Tenório. Posteriormente, a luta pela independência foi encabeçada por Simão Bolívar e Francisco de Paula Santander, culminando na longa Batalha de Boyacá, que começou em 1810 e, finalmente, teve êxito em 1819. Em 1821, a Gran Colômbia foi estabelecida, englobando os territórios que hoje correspondem a Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador, sob a liderança de Simão Bolívar. Com o tempo, esses países se separaram gradualmente, tornando-se 4 nações independentes em 1903. Ao longo de aproximadamente um século, o poder na Gran Colômbia foi disputado entre os partidos conservador Foi lá atrás, lá na história, lá dos primórdios da Colômbia. e liberal, o que culminou em uma guerra civil de longa duração devido à rivalidade entre essas facções. No ano de 1948, o assassinato de um líder liberal desencadeou distúrbios em Bogotá, conhecidos como o Bogotazo, que se espalharam por todo o país e resultaram em milhares de mortes. Isso levou liberais e conservadores a compartilhar o poder. No entanto, ex-militantes liberais estabeleceram as Forças Armadas da Colômbia, as FARC, em 1964. Nos anos subsequentes, outras organizações insurgentes, como o Exército de Libertação Nacional, o ELN, e o Movimento Revolucionário 19 de Abril, o M19, surgiram, agravando ainda mais o conflito civil. Na década de 1980, a produção de cocada se expandiu significativamente na Colômbia, e o país se tornou o maior produtor mundial dessa substância, com 79% da produção global atualmente concentrada no país. Uma pausa. Quanto mais likes recebermos, mais vídeos incríveis podemos criar para você. Então não seja tímido, já deixe seu like. Deixa Indo seu para a like aí, atualidade, pessoal. uma das cidades é Medellín. Quando observada do alto, a estrutura de seus edifícios faz lembrar Hong Kong. Apesar de estar situada em uma área relativamente pequena, com cerca de 382 quilômetros quadrados, a cidade abriga quase 3 milhões de habitantes, o que levou à construção de edifícios altos e multifacetados. Até aproximadamente 3 décadas atrás, Medellín era famosa por ser a cidade mais perigosa do mundo. Atualmente, ainda existem áreas de habitação improvisada, embora as gangues criminosas organizadas... Parece muitas favelas do Brasil, né? Principalmente do Rio, por ter esses morros aí, né? praticamente desaparecido. Assim, essa cidade, que já foi um bastião dos cartéis, se transformou no destino turístico mais procurado da Colômbia. As pessoas estão atraídas para este país devido a essa característica singular. Quando chegam a Medellín, eles sempre fazem questão de visitar bandido, né, cara? este país devido a essa Pablo Escobar virou herói nacional, talvez até mundial. característica singular. Cara mais pilantra. Quando chegam a Medellín, eles Ué. sempre fazem questão de visitar o túmulo de Escobar, o fundador do cartel de Medellín, que se tornou o protagonista de inúmeras séries e filmes em todo o mundo. Mais tarde, Escobar foi morto por agentes apoiados pelos Estados Unidos. Após o período Escobar, Medellín e a Colômbia embarcaram rapidamente em um processo de renovação para mudar a imagem negativa que os acompanhava. Com o tempo, conseguiram desfazer em parte essa imagem prejudicial. As ruas que antes eram evitadas se transformaram em pontos turísticos. A cidade agora está repleta de artistas de rua e grafites em todos os cantos. Destaca-se especialmente a área conhecida como Comuna 13, onde a vida diurna em Medellín floresce. É um dos locais mais fotografados do país e também é um lugar onde é fácil se conectar com os colombianos. Além disso, Medellín é uma cidade muito acolhedora. E quando as pessoas querem escapar do calor, costumam ir aos shoppings, que estão sempre movimentados.
Portanto, Medellín atrai turistas de várias partes do mundo para a Colômbia, em grande parte devido à considerável desvalorização do peso colombiano em relação ao dólar americano. Com um dólar americano valendo aproximadamente 4.500 pesos colombianos, de acordo com a taxa oficial. Sobre o custo de vida no país, o salário mínimo da Colômbia é de 1 milhão de pesos ou cerca de R$ 1.200. Primeiramente, vamos examinar os valores de aluguel. Esse é o poder da inflação, meu amigo. É evidente que o custo de vida está diretamente ligado ao padrão de vida. No entanto, também está intrinsecamente ligado à renda pessoal, concorda? Bem, o aluguel de um apartamento com 3 quartos em Bogotá custa aproximadamente $500. Enquanto isso, em Cali, um imóvel com características similares varia entre $280 a $380. Nesse sentido, muitas pessoas, especialmente solteiros, optam por alugar um quarto em uma casa de família ou dividir um apartamento. Isso reduz significativamente os gastos com moradia, chegando a cerca de $115. Por outro lado, um casal sem filhos pode residir em um estúdio mobiliado por cerca de $585 por mês, com todas as despesas incluídas. De modo geral, preços de alimentos na Colômbia não são tão altos. Carinho. Em média, uma dúzia de ovos sai por R$ 7,00, um quilo de frango R$ 20,00, um quilo de banana R$ 5,00 na cotação atual desse vídeo. Turistas estrangeiros têm a oportunidade de se acomodar em hotéis de alto padrão por uma média de $30 a $35 por noite. No entanto, ao questionar um residente comum de cidades como Medellín ou a capital, Bogotá, você ouvirá que eles ganham em torno de apenas $300 por mês. Portanto, a realidade é que os habitantes locais não desfrutam do mesmo nível de conforto que os turistas. O país dispõe de um sistema Uber, oferecendo a opção de transporte por cerca de $3 para chegar a qualquer lugar em Medellín, evitando as multidões e a lotação dos transportes públicos urbanos. No entanto, optar por um táxi amarelo comum pode resultar R$15 para você chegar a qualquer lugar do país, da cidade, né, de Medellín. Em gastos consideravelmente maiores. O país também a preferência seria absurdo, dos locais, né, da cidade, né? É utilizar motocicletas, pois adquirir um carro é uma tarefa difícil para a maioria dos colombianos, que muitas vezes não conseguem poupar dinheiro, destinando a maior parte de seus ganhos às necessidades básicas. Por essas razões, a Colômbia é frequentemente comparada à Tailândia da América do Sul. Aqui, tanto a alimentação quanto o entretenimento são acessíveis, mas, infelizmente, a taxa de desemprego é alta. Por exemplo, nas ruas, é comum encontrar vendedores ambulantes, e o custo de uma limonada congelada, por exemplo, é de 3.000 pesos colombianos. Na região urbana, encontra-se também artistas de rua desse tipo. Sempre que o semáforo fica vermelho, eles começam a dançar no meio da via e, em seguida, solicitam doações dos motoristas. Alguns chegam ao ponto de se aproximar dos carros e oferecer-se para limpar os vidros como uma forma de ganhar o seu sustento, bem parecido com muitas cidades brasileiras. Quando você estabelece contato com alguém na Colômbia, ninguém julga sua situação financeira ou desperdiça seu tempo com base nisso. Se deixar claro que está disposto a gastar dinheiro, você encontrará dezenas de pessoas prontas para compartilhar momentos com você em questão de minutos. Se estabelecer um olhar prolongado por mais de 5 segundos, elas naturalmente se aproximam de você. Além disso, as autoridades colombianas não se envolvem nessas interações. Resumindo, a prostituição é liberada no país e as intervenções policiais se restringem apenas àqueles envolvidos no tráfico de entorpecentes. Eles nunca interferem nas relações interpessoais. Se você preferir relações mais autênticas, é essencial se entregar à dança com os colombianos, já que os ritmos latinos típicos da região são uma das principais formas de conexão entre as pessoas no país. A música não para até às 5 da manhã, e as pessoas estão sempre envolvidas na dança. Em última análise, quando o salário mínimo em um país é inferior a $300 e o desemprego é alto devido à densidade populacional, as pessoas encontram diversas maneiras de manter um padrão de vida razoável. Na Colômbia, o dinheiro é um recurso que abre todas as portas e Medellín é um exemplo notável disso. A cidade de Bogotá, a capital do país, é uma metrópole com teleféricos que se estendem sobre ela, abrigando uma população de 7 milhões de pessoas. Situada entre montanhas, a cidade se eleva a uma altitude de 2.650 metros acima do nível do mar. Da mesma forma que em Medellín, a arte de rua é valorizada aqui. E a cidade é conhecida por sua organização, dando uma sensação metropolitana em comparação com Medellín. Bogotá é o centro de ação da Colômbia, atraindo aqueles que desejam estudar em universidades do país. A área mais perigosa, chamada Santa Fé, é conhecida por atividades ilegais e é um lugar onde a maioria das pessoas não ousa entrar. A Colômbia não se limita apenas a refeições econômicas e uma animada vida noturna. Ou seja, se você for à Colômbia passear, não passe por Santa Fé, que lá é a região carioca de Bogotá, né, da Colômbia. Existem diversos outros aspectos que a tornam única. Por exemplo, a apenas 2 horas de carro de Medellín, encontra-se a vila de Guatapé, um verdadeiro paraíso verdejante onde montanhas se encontram com lagos. O destaque dessa região é uma gigantesca rocha que se acredita ter se formado... Você tá maluco, mané? Isso aqui é uma escada. Você subiria essa escada toda aqui? Olha isso aqui. Olha isso, cara. Você tá louco, mané.
Tem como instalar um elevador aí, não? Milhões de anos, e agora é um destino turístico. A subida até o topo requer o pagamento de uma taxa. Você tem ficaria que pagar. surpreso se eu lhe dissesse que essa Você tem que pagamento de uma pagar taxa. pra subir essa desgraça aqui toda? Se eu fosse pagar, eu queria um elevador no mínimo, meu amigo. Você tá louco? Você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que essa deslumbrante vista do lago foi criada artificialmente? Embora pareça completamente natural quando vista de cima, na verdade foi construída pelos colombianos. Na década de 1970, essa área foi transformada em um lago, servindo para a geração de eletricidade por meio de uma barragem que abastece a Colômbia. Nas aldeias colombianas, há também mercados populares peculiares. Os moradores estão sempre ansiosos para proporcionar música nesses mercados, mas o aspecto mais curioso é outro. As pessoas vendem e consomem cabeças de jacaré e espécies de peixes incomuns, Cabeça que de dizem jacaré. são originários dos rios da Amazônia. Além disso, devido à dificuldade financeira, os colombianos não costumam comprar cigarros prontos. Em vez disso, eles enrolam seu próprio tabaco. Esses cigarros são isso feitos tem pelos aqui no próprios Brasil. vendedores. Aqui o pessoal chama de cigarro de palha, de palheiro, né? Essas E coisas são assim. vendidos ao público a preços bem mais acessíveis. Embora os colombianos geralmente sejam amigáveis e acolhedores, especialmente nas áreas rurais, eles fazem o que podem para sobreviver. Por outro lado, na Colômbia, há um rio de uma natureza única e surpreendente que é uma visão incomum. Cheio de Esse cores. rio encontra-se nas profundezas das florestas amazônicas e é distinto por sua água de coloração intensamente vermelha. O motivo por trás dessa peculiar coloração é a presença de uma planta vermelha que cresce no leito do rio. Os colombianos afirmam que essa planta é exclusiva da região e não é encontrada em nenhum outro lugar. O rio foi descoberto em 1969 e desde então é conhecido como o Rio das Cinco Cores. Se a Colômbia ainda não despertou o seu interesse, Demorou, há né, outro pra achar lugar o rio, né? O Colômbia, pela história que ele contou no início ali, desde 1500, mais ou menos o tempo do Brasil, e só fui descobrir o rio em 69 agora, 1969. verdadeiramente singular no país. Então, Imagine uma pequena ilha isolada no meio do oceano, sem conexão terrestre. Descoberto do Esta rio. ilha é habitada por um grande número de pessoas. Tá maluco? Isso aqui é ilha. E não é uma possui um loucura. governo municipal formal. Os habitantes locais são responsáveis por sua própria autogestão e regulam a vida na ilha de acordo com suas próprias regras. Surpreendentemente, não há presença policial para intervir em caso de crimes, e não existe um hospital para situações de emergência médica. Legal. Os moradores têm que Passou cuidar mal, de si morreu. mesmos. Além disso, para alcançar o continente, eles enfrentam uma jornada longa e desafiadora. Olha isso. Essa pequena comunidade é o lar de aproximadamente 1.200 pessoas e vive de forma Você moraria numa ilha dessa? Não tem médico, não tem hospital, não tem nada, não tem escola, não tem nada. Você, tudo que tem que fazer tem que pegar um barquinho, enfrentar uma jornada absurda para chegar em terra. Ou seja, você passou mal aqui, teve um mal súbito, você morre, já era, acabou. Não tem jeito. independente do continente colombiano. A única maneira de acessar a ilha, a É partir longe do pra continente, caramba, é através mané. de passeios de barco, e mesmo assim, aqueles que não residem na ilha só podem permanecer por um máximo de 10 dias. Tentei procurar saber o motivo de ficar apenas 10 dias e não encontrei essa informação. E a única opção de hospedagem disponível é uma única pousada. Sua principal fonte de subsistência é a pesca e a venda dos peixes em outras regiões da Colômbia. A dieta das famílias na ilha é predominantemente baseada em peixes. Eles atendem às suas necessidades de eletricidade por meio de Painel mais solar. de 200 painéis solares instalados na ilha, aproveitando a energia solar. Além disso, possuem acesso à internet Wi-Fi. Embora vivam isolados em relação aos assuntos internos da Colômbia, não se pode dizer que levam uma vida completamente desconectada da era moderna. No entanto, a ilha não possui um sistema de saneamento básico, o que obriga os habitantes a realizar suas necessidades fisiológicas na água em que pescam, resultando em preocupações com a higiene e tornando o local inadequado Ou seja, eles alimentam os peixinhos que eles comem com as próprias fezes. para a habitação prolongada. Aqueles que vivem completamente isolados na Colômbia são as tribos amazônicas, e exploraremos suas histórias em um vídeo futuro. Então é isso, muito obrigado por acompanhar até o final, não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei. Veja esse último vídeo que está aparecendo. É isso aí, não deixe de se inscrever, deixar seu gostei. Boa diversão, espero que você tenha curtido o vídeo e até a próxima!